Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais esse vídeo do canal, o Ferreirinha PQD. Para quem não me conhece, eu sou servidor público federal e concurseiro da área fiscal aí há mais de 10 anos. A gente está perseguindo aí esse sonho de ser auditor fiscal, certo? E no dia de hoje a gente vem fazer esse vídeo aqui, falar um pouquinho sobre a minha nota no CNU, né? Compartilhar a experiência de ter realizado essa prova aí, que estava aí no bloco 4, e para a gente bater um papo sobre como foi o CNU para mim, como eu consegui estudar trabalhando, enfim, e saber um pouquinho de como foi o desempenho aí em cada eixo temático, na parte geral. E para isso, eu trouxe aqui para vocês a estrutura da prova do CNU, né? No que diz respeito ao bloco 4, no qual aí a gente teve alguns cargos, um deles foi o auditor fiscal do trabalho. Então, assim, antes de entrar nas notas aqui, queria falar um pouquinho sobre como eu fiz, né, para estudar. Eu tinha uma certa resistência, confesso a vocês, porque sempre fui concurseiro da área fiscal fazendária, né? Aqui a gente muda um pouco o foco quando a gente fala em fiscal do trabalho, em fiscalização da legislação trabalhista. Então, fiquei um pouquinho resistente. A gente teve aí salvo engano, a gente teve esse edital no ano passado, né, no final do ano passado, ou em janeiro mesmo, não estou muito me lembrando, recordando aqui. Agora, a questão é que eu comecei a estudar em janeiro, né? Em janeiro eu peguei firme, comecei a estudar. E para vocês terem uma ideia, eu levei tão a sério, né, que eu pedi férias no trabalho. E aí foram 20 dias, vou compartilhar aqui com vocês. Foram 20 dias estabelecendo metas, né, para que fossem cumpridas e assim a gente conseguisse aumentar o nosso desempenho e principalmente o conhecimento da legislação trabalhista. Não tinha focado, né, nenhuma vez nos meus estudos no direito do trabalho, salvo um concurso que eu fiz do TRT, salvo engano, e aí eu tinha tido esse contato com a disciplina. Não tenho dificuldade com legislação, então, durante alguns dias, nesse período em que eu pedi férias do trabalho, estabeleci a questão de discursivas aqui, né, a questão de fazer muitas questões. E, diga-se de passagem, né, foi um concurso que veio muito atípico em termos de conteúdo. Muitos concurseiros da área de controle, da área fiscal, a gente foi pego de surpresa aí, muitos conteúdos, né, que muita gente não tinha visto, né, ou com nomenclaturas diferentes. Então, os desafios do Estado democrático de direito, a questão do foco aí no Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, muito conteúdo que muita gente ia ter que se debruçar efetivamente. Então, dia após dia, eu fui estabelecendo metas durante esse período que eu tirei férias, que antecedia aí o 5 de maio, que era a primeira data que a gente tinha aí da prova, né? Então, dia após dia, aqui, ó, percebam, a minha meta era bem otimista, né, de fazer 200 questões aí no dia. Acabava que não conseguia chegar nem perto, né? Alguns dias, por exemplo, esse dia aqui foram 125 questões, rendimento muito bom. Tinha a questão do tempo também, né? Então eu estava em casa só para estudar, mas aí uma ou outra tarefa de casa ficava comigo, como levar as meninas na escola, né? E aí a gente foi cumprindo o que a gente planejava de forma que desse para cumprir, né? Da forma melhor possível. Então, vencida essa etapa aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês o resultado, né, da prova em si, tá, pessoal? Vamos voltar para cá. Então, nós tínhamos a estrutura de prova, né? A gente tinha a estrutura de prova, a gente tinha uma prova de manhã com 20 questões que envolvia aí ética e integridade, tinha questões aí tinha questões de ética e integridade, tinha também a questão da governança pública,
e outros assuntos gerais, né? Outros assuntos gerais. Então, nesse bloco aí, a gente teria 20 questões. Além disso, a gente teria eixo temático 1, eixo temático 2 até o 5. Então, vamos seguir aqui. Então, a gente tinha aí, ó, 20 questões de conhecimentos gerais, certo? Nós tínhamos aí gestão governamental e governança pública, no eixo 1. No eixo 2, nós tínhamos políticas públicas. 3, sociologia e psicologia do trabalho. E aqui eu faço um adendo, um fator que me ajudou de forma relevante, né? Eu sou formado em psicologia, né? E aí algumas coisas que eu lembrava e ajudando no decorrer do estudo, né? Então, graças a Deus, isso foi um fator que acabou me ajudando um pouco. No eixo 4, nós tínhamos aí segurança e saúde no trabalho. E no eixo 5, pessoal, a gente tinha direito do trabalho. Tá? Lembrando, alguns conteúdos foram abordados nas duas provas, na parte da manhã e na parte da tarde. Né? Só que a profundidade era diferente. Aqui na prova da tarde, nós tínhamos, vamos dizer assim, mais conteúdo e o conteúdo era trabalhado de forma mais específica. Né? Na parte da manhã era de forma mais geral. Então, nesses conhecimentos gerais aqui, né, que tinha também o conteúdo de políticas públicas, né, e outros assuntos agora que não me vem à mente. Então, vamos acompanhar aqui. Eu acertei 15 questões, né, de um total de 20. E aí me dando um desempenho de 75%. Já na parte de gestão governamental e governança pública, eu acertei 8 de 10. E aí fiquei com 80% de rendimento. Em políticas públicas, no eixo 3, na parte da tarde, eu acertei 7 de 10, ficando com 70%. Parte de sociologia e psicologia do trabalho, eu acertei 9 de 10, fazendo aí um desempenho de 90%. E esse eixo aqui, pessoal, da prova, o eixo 4, que falava sobre segurança e saúde no trabalho, foi o eixo que, assim, me parece que o conteúdo, né, mais abordado foi para pessoal da área de medicina mesmo, da segurança do trabalho, foi, assim, ao meu ver, muito, muito específico. Não é à toa que muitas pessoas reclamaram de algumas questões, de alguns conteúdos, né, e há a possibilidade aí, com o gabarito oficial, de que nós tenhamos aí algumas anulações. Essa é a esperança de muita gente que não foi tão bem aqui no eixo temático 4, ok? Então eu só consegui fazer 4 de 10 aqui, fazendo um desempenho. O pior desempenho da prova, para mim, foi o eixo 4, fazendo aí 40%. No quinto e último eixo temático, direito do trabalho, eu consegui aí, de acordo com o gabarito preliminar, fazer 90% aí de 90% de desempenho, ok? Seguindo para o resultado como um todo, a gente vai seguindo aqui. Então, pessoal, a minha nota no CNU, né, preliminarmente, foi 58,35. Claro, isso considerando os pesos e a fórmula, os pesos e fórmula que estão lá no edital. Então, das 70 questões, 20 de manhã e 50 de tarde, eu acertei 52 questões, tá? Relembrando, né, destacando, a gente tem a possibilidade de algumas anulações que podem fazer com que essa nota suba ou caia. E esse percentual, de acordo com essa quantidade de acertos, eu acertei 72,9% da prova. Destacando que nós teríamos aí 80 pontos possíveis, ok? Então é isso, eu gostaria de compartilhar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a redação. A redação é que me traz uma expectativa maior em relação à possibilidade de repente ficar na reserva aí nesse concurso, porque eu já tinha trabalhado o tema, eu consegui trabalhar esse tema, né, um mês antes da prova,
Lembrando que a prova foi adiada, né? De maio a gente foi para agosto, né? A gente foi para o dia 18 de agosto. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a redação. Então, para quem me acompanha, pessoal, lá no Instagram, vocês podem verificar lá, salvo engano, no dia 17 de julho, salvo engano, 17 de julho ou 13 de julho, algo parecido, eu tinha postado e aqui eu queria fazer um agradecimento, a colaboração, né, a todos aí do professor, que foi oferecida pelo professor Henrique Corrêa, né, procurador do trabalho, aí fez um trabalho muito bacana aí nas redes sociais, ajudando o pessoal. Então, em determinado momento, eu assisti um vídeo do professor Henrique Corrêa que falava sobre a questão da gestante, né, no ambiente de trabalho insalubre e trouxe algumas normas, né, falou sobre algumas normas que abordavam o tema, né, não só da insalubridade quanto da gestante. E aí eu bolei, né, durante toda a preparação, eu fiz treinos, elaborei questões, né, hipotéticas, nas quais a gente poderia discorrer sobre determinados assuntos. E aí, nesse dia, eu postei exatamente um caso, né, que eu criei sobre gestante no ambiente insalubre de trabalho, para se falar um pouquinho sobre isso. E graças a Deus, ela veio na prova, né? É claro que eu acredito não ter feito uma discursiva perfeita. Na hora a gente fica um pouquinho nervoso, é natural. E aí aquilo que a gente fez no esboço não sai 100% ali na transcrição. Um detalhe foi a não ter feito a menção da NR15, né, que dá suporte aí à insalubridade no âmbito da legislação trabalhista. Mas aqui eu queria falar alguns pontos, né, que foram abordados na discursiva. A conceituação de insalubridade. Eu consegui fazer essa conceituação, né, na presença de agentes químicos, né, físicos, biológicos que causassem lesão, pudessem causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Eu consegui fazer essa conceituação, apesar de não ter colocado expressamente a NR15 lá na redação. Por outro lado, ao abordar o tema, né, a questão da gestante, né, eu consegui lembrar e colocar lá o artigo 10 da DCT, né, que fala sobre a garantia da estabilidade da gestante. E a súmula, eu acabei errando, salvo engano, não me lembro muito bem, se eu mencionei, né, o órgão errado da súmula. Isso faz parte, né, pessoal? Na hora da prova, a gente fica nervoso e a gente acaba trocando, às vezes, a informação. Eu lembrava do número da súmula 244, que fala sobre a garantia, né, da gestante, a garantia da estabilidade provisória, né? E aí eu provavelmente devo ter errado o órgão da súmula. Isso aí eu não sei como é que fica na questão da correção, né? Enfim. A questão do tratamento adequado, que foi pedida essa abordagem lá na redação, na discursiva. O tratamento não foi adequado, né? A gente sabe que na legislação atual, no entendimento atual, não é exigido atestado para que a gestante consiga se afastar do trabalho, e eu consegui colocar informações adicionais, de acordo com o entendimento trabalhista, né, de que se a gestante ela não consegue ser alocada num ambiente, num setor salubre de trabalho, ela tem direito a se afastar, permanecendo aí com o adicional, né, percebendo o adicional de insalubridade, mesmo não estando trabalhando, né, no seu grau devido, que no caso lá da prova era de 20%, porque ela trabalhava num grau de insalubridade médio, tá bom? Aí a questão também de prova pediu a abordagem do tratamento, se era correto essa questão da abordagem diferenciada, do tratamento diferenciado dado à gestante, por essas circunstâncias. E a gente sabe que a gente tem a igualdade formal, né, de acordo com o que está escrito, e a igualdade material, que é a igualdade que se dá no caso concreto, né, a gente observando ali, lidando com as circunstâncias especiais, né, do cidadão ali, da pessoa. Então, a gestante, né, é válida esse tratamento diferenciado, até a Constituição, a questão da equidade, né, tratar igual os iguais
e de forma desigual os desiguais, que estão em situações diferentes, né, ao se pesar aí a questão da justiça, né, material. Então eu coloquei lá que seria viável, de acordo com a Constituição Federal, essa questão de tratar de forma desigual, os desiguais. E, portanto, seria válido o tratamento dispensado à gestante, enquanto nessa situação da lactação também, de quem está amamentando, enfim. Abordei a questão dos períodos aos quais a gestante tem direito voltando para o trabalho, claro, quando isso for possível, durante o período da gestação. São 2 períodos aí diários de 30 minutos que ela tem direito. E aí eu consegui escrever 36 linhas, queria ter escrito mais, mas estava com medo do tempo na prova, e aí acabei escrevendo 30 linhas. Tive alguns erros pontuais e fiz devidamente ali aquele risco horizontal, né, ao centro ali da palavra, e segui fazendo minha redação. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Esse foi o meu resultado aí no CNU. Espero de coração que eu consiga mais alguns pontinhos aí depois do gabarito final e que eu tenha a redação corrigida. Para quem sabe aí, se Deus quiser, e vai ser da vontade dele, um dia a gente vai assumir esse cargo de auditor fiscal, seja fazendário, seja do trabalho. Eu gostaria de convidar você a curtir aqui o canal, se você não é inscrito e gostou do conteúdo. A partir de agora, muita gente me cobra, Ferreirinha, fala um pouco sobre a sua jornada em concurso público, e aí eu vou começar lá em 2013, quando eu prestei o ICMS São Paulo, foi meu primeiro contato com a área fiscal, e aí eu vou gravar vídeos falando sobre essas experiências, o que aconteceu, como foi a prova, e aí é uma longa história, eu vou dividir isso em alguns vídeos, colocando aqui para você, principalmente que está começando a estudar agora para a área fiscal, para contribuir, essa experiência acaba contribuindo, né, para que a gente tenha menos, a gente consiga passar pelos obstáculos de forma mais eficiente. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus, grande abraço, desejo muito sucesso aí para quem fez a prova de AFT. Tentem esperar com calma, a gente sabe que a gente tem a questão da ansiedade, né? Mas tentem esperar com calma, que vai dar tudo certo. Já está escrito o que é da gente, ninguém toma, Deus está na manobra. E eu costumo dizer o seguinte: a gente não sabe qual vai ser o resultado, mas se não fizermos nada, é certeza que esse resultado vai ser praticamente aí, não haverá resultado, né? Então, sigam firmes aí, um grande abraço do Ferreirinha, fiquem com Deus.